Esse aqui, esse daqui que a gente vai comentar sobre as expectativas, dados de expectativas que a gente trouxe do Banco Central para a plataforma e disponibilizou aí em produção para todos os clientes, tá? Essa reunião está sendo gravada, tá, pessoal? Acho que vocês devem ter escutado aí que a gravação acabou de iniciar. Bom, aqui eu já estou apresentando o sistema, mas antes vou apresentar aqui uma apresentação para vocês, esse PPT, para explicar um pouquinho dos dados que a gente traz agora, porque tem algumas especificações aqui com relação a esses dados que é importante a gente destacar para vocês entenderem um pouquinho mais desses dados que a gente vai disponibilizar dentro da plataforma. Depois eu exploro um pouquinho de como que a gente captura os dados dentro da plataforma e dúvidas, fiquem à vontade. A gente vai abrir no final para vocês tirarem essas dúvidas, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos aqui diretamente ao que interessa, né? Os dados de expectativa de mercado que a gente disponibiliza agora na plataforma da Economática. Bom, aqui, gente, tem um panorama do que vocês irão encontrar, né? Orleans aí, nosso head de produtos, fez um documento. Depois, quem quiser, esse documento está disponibilizado no nosso site, também está disponibilizado no nosso LinkedIn. Mas para quem quiser também, podem solicitar esse documento no info@economatica.com.br, que a gente manda lá para vocês. É onde a gente tem um compilado de todas as informações que a gente traz aqui das expectativas. E aqui a gente já tem um panorama geral do que vai ser possível vocês encontrarem. Então, é possível encontrar expectativas da atividade econômica. Aqui, com relação à produção industrial, vocês vão perceber que vai ter algumas variações aqui das bases de expectativas, porque lá no Banco Central eles vão capturar as expectativas informadas pelos economistas dos últimos 5 dias úteis e dos últimos 30 dias corridos, além também de capturar as expectativas informadas pelo top 5, né, o top 5 que eles classificam aí quem são os economistas, né, quais são as casas que fazem as melhores previsões, né, as melhores expectativas mais assertivas para curto, médio e longo prazo, que vai ser esse CML. Mas mais para frente a gente comenta um pouquinho mais sobre esses dados do top 5. Então, a gente tem aqui a questão da expectativa de atividade econômica, a gente também vai ter expectativa aqui para as contas externas, com relação aqui à balança comercial. Na balança comercial, vocês vão poder encontrar aqui a balança comercial de exportações, importações e o saldo também para todas as versões aqui de 30 dias corridos e 5 dias úteis. Teremos aqui as contas externas com relação à conta corrente e investimento direto no país. Depois isso tudo está detalhado também no sistema, tá, gente? Vou mostrar direitinho para vocês, mas só citando aqui inicialmente. Temos também expectativa de câmbio, temos expectativas de dívida pública, que se segrega aqui em dívida pública do governo geral, dívida líquida do setor público. Temos também expectativa para o fiscal, aqui em resultado nominal e primário. Com relação à inflação, vamos ter todos esses índices aqui, IPA, IGPM, IGPDI, NPC, IPC. O IPCA vai ter tanto o total como o segregado aqui, administrados, alimentação, bens industrializados e outros. Teremos aqui a expectativa com relação à taxa de desocupação para mercado de trabalho e também o PIB. Vocês terão tanto o total quanto aqui a segregação, especificando, né, PIB aqui agropecuário, despesa de consumo, de famílias, administração, exportação de bens, entre outros, e também a expectativa para a Selic. Tá? Então, no Economática, vocês encontrarão não apenas agora o dado histórico, que a gente já disponibilizava, né, para inflação, câmbio, taxa de juros, e outros, mas agora também a expectativa para futuro que a gente traz aí do Banco Central. Seguindo, teremos aqui, essa tela mostra um pouquinho de como que vocês vão encontrar essa informação lá dentro do sistema. Vou explorar lá dentro do sistema novamente com vocês também, mas para que vocês tenham isso documentado também, a gente disponibiliza esse PPT depois para vocês também. Vocês vão acessar aqui o screening. Lá dentro do screening, a gente montou um relatório que já traz ali
uma consolidação de todas essas expectativas dentro da abinha chamada Relatório Focus. O filtro que vocês vão fazer para encontrar as expectativas vai ser sempre tipo de ativo igual a expectativas, e aí vocês vão encontrar a telinha que a gente tem lá, né, com todas as expectativas detalhadas. Aqui a gente tem uma demonstração de como que é o histórico de cotação que a gente traz do Banco Central para cá. Então, a gente vai trazer toda a série histórica das expectativas. De tudo que eu citei até agora, a gente vai ter diariamente a expectativa média, mínima, máxima, a mediana e o desvio padrão. Aqui, a expectativa em desvio padrão. Lá no relatório Focus, a gente percebeu que eles utilizam basicamente a mediana para apresentar tudo que é mostrado lá, né? IPCA, câmbio, etc. Eles sempre observam a mediana. Mas aqui na Economática vocês terão a mínima, a média, a máxima, enfim, todas essas variações da série histórica dessas expectativas que o Banco Central utiliza para gerar cada uma dessas linhas diariamente. Bom, aqui eu apresento como que é montado os códigos. Então, dentro da plataforma, para cada expectativa, a gente vai ter o nome detalhado da expectativa, do que cada expectativa se refere, mas aqui a gente destrincha um pouquinho de como que é montado esse código, para que sempre que vocês se depararem com o código, entendam do que ele está se referindo, né? Então, aqui no caso, a gente tem um exemplo da expectativa de balança comercial. Então, eu tenho aqui o BC de balança comercial, o período, então sempre vai ter o período, sendo ele ano, mês, trimestre, vai aparecer aqui o período. Quantos dias úteis ou corridos são considerados para aquela expectativa que está sendo observada? Então, aqui no caso DU5, serão os últimos 5 dias úteis. E a gente tem o S aqui de saldo. Então, para a expectativa de balanço comercial especificamente, a gente vai ter essa variação, né, de saldo, exportações, e etc. Aqui a gente tem uma visão das siglas. Então, aqui a gente trouxe as siglas que vai aparecer ali nos códigos, né? Então, caso vocês tenham dúvidas, aqui a gente vai ter o IL de IPCA livre, IS de IPCA serviços. Então, todas essas variações aqui de expectativas a gente vai ter lá dentro. Então, a gente já trouxe aqui a sigla para facilitar. Bom, essa daqui é a visão da tela que a gente montou lá dentro do sistema, que já traz aqui essas expectativas, né? Aqui tem um agrupamento para mostrar a tipologia aqui de cada tipo de expectativa que a gente vai ter. É mais uma visão inicial aqui para vocês já pré-visualizarem o que a gente vai encontrar lá na plataforma. Perdão. E aqui a gente tem os períodos. Vocês terão para IPCA e outros índices de inflação, não só o acumulado anual de expectativa, né? Então, lá no Banco Central, assim como agora na Economática também, a gente vai ter o IPCA projetado, né? Qual que é a expectativa para IPCA de 2026, 2027, 2028, ano completo, mas a gente vai ter o mês a mês também, e aí vocês terão sempre aqui do lado do ano, o 02, 03, 04, que se referencia ao mês da expectativa. Para outras expectativas, como o PIB, a gente vai ter a variação aqui de período trimestral, então vai ter o ano também e o trimestre. E também teremos aqui, como eu estou mostrando aqui também, o ano, né? Que eu já comentei. Bom, aqui voltando um pouco para a questão ali do top 5. Vocês viram então que para algumas expectativas a gente tem até 5 variações da mesma expectativa. Vou voltar um pouquinho aqui só para mostrar o exemplo desse IPCA anual. Para o IPCA de 2026, eu tenho essas 5 variações: DU5, D30, CML. Então, para grande parte das expectativas que vocês vão se deparar no sistema, vai ter essas 5 variações. O DU5 e o D30 é mais tranquilo, né? Basicamente, o Banco Central olha ali as últimas
os últimos 5 dias úteis de expectativa, faz a média, a mediana, pega o mínimo, o máximo, desvio padrão e gera aquela linha, cada linha que a gente observa na série histórica. Quando a gente fala de D30, são as expectativas informadas nos últimos 30 dias úteis que ele observa para gerar cada uma daquelas linhas da série histórica. Quando a gente olha para CML, aqui acho que é meio intuitivo a gente pensar que se trata de curto, médio e longo prazo. É, mas o ponto aqui é que isso daqui não considera apenas a questão de curto, médio e longo prazo para 2026. Aqui a expectativa é para o ano completo, mas o curto, médio e longo prazo se refere a qual é o top 5 que está sendo considerado dentro desse IPCA 2026 curto, IPCA 2026 médio, IPCA 2026 longo. Então, explicando um pouquinho melhor nesse próximo slide, a gente tem o Banco Central classificando os economistas, né, as empresas, as casas, que vão lá no Banco Central e informam quais são as expectativas, cadastram essa expectativa. Essas instituições, elas são pontuadas de forma que quais as 5 instituições que mais acertam no curto prazo vão fazer parte das expectativas de curto prazo, que aí a gente está falando de um mês, né? Então, essas para essa expectativa de curto prazo, é considerado ali o top 5C, quem acerta mais do curto prazo. Médio prazo, que gira ali em torno de 3 meses, a gente vai ter o top 5M e top 5L, a gente vai ter as instituições que mais acertam no longo prazo. O Banco Central também publica lá quais são as instituições que fazem parte desse ranking. Então, o top 5 de curto prazo vai acabar sendo mais recorrente a publicação lá no Banco Central, né, por mudar mais, já que a gente está falando de um mês, assim como o médio prazo, e o top 5 longo prazo acaba saindo lá uma vez por ano, tá? Então, quando vocês se depararem aqui com o índice, que no final é CM ou L, trata-se desse top 5 que vai figurar aí dentro dos considerados, né, das expectativas consideradas dentro destes índices, dentro desses tickers aqui, que vocês estarão observando, tá? Perfeito. Aqui é uma visão de como que a gente tem uma construção dentro do Edin, lá no nosso Excel. Então, todas as expectativas que a gente tem no sistema, a gente vai conseguir trazer para o Excel também de forma automatizada, tá? Então, caso vocês queiram fazer, como se fosse a espécie do que a gente tem no Focus, né? Dentro do Excel tem como gerar a série histórica, tem como trazer e fazer, eventualmente, até a junção, né, do histórico de Selic para expectativa, assim como com o câmbio, enfim ideias que vocês tiverem necessidade que vocês tenham com relação a construções no Excel, fiquem à vontade para trazer para a gente, que a gente auxilia vocês aí a 4 mãos a fazer a construção dessas automações dentro da plataforma do Excel, tá? Um ponto até que eu esqueci de comentar aqui, gente, a Economática tem a informação, a nossa base é o Banco Central, mas a gente vai além do Focus, tá? Vocês terão a informação, o Focus, ele para lá em 2028, né? A gente vai ter 2029 e 2030 também, se não me engano. Vocês também terão essa atualização diária, o Focus ali acaba atualizando semestral, né? Então, vocês terão a facilidade de ter um relatório como esse aqui, construído ali de maneira similar ao Focus, ou, enfim, com os dados que vocês quiserem observar, atualizado diariamente, tá? Aqui é uma outra visão de um gráfico que a gente montou lá no sistema, onde a gente pegou o IPCA de 2026, né? Expectativa de IPCA aqui para 2026. Esse gráfico de área em cinza é 2026 IPCA completo, né? Considerando o índice como um todo. E a gente tem essas linhas aqui, a segregação. Então, a gente mostra qual que seria aqui, né, a expectativa de cada um dos componentes que faz parte do IPCA. Alimentação, bens industriais, livres, serviços. Então, vocês conseguem ter uma visão aqui já do
do todo e do segregado. Tá? Bom, é isso, gente, dessa primeira parte aqui da parte de expectativas, tá? Esses destaques que eu gostaria de apresentar aqui para vocês. Sempre vocês terão aqui nosso e-mail, né, do suporte info@economatica.com.br e o meu pessoal aqui também, fiquem à vontade para solicitar. Sempre peço para vocês copiarem o info, tá? Porque como a gente fica em apresentações, nem sempre a gente está à disposição para dar o atendimento mais rápido possível, mas sempre vai ter outro especialista através do info para ajudá-los. Mas vamos agora para o sistema para mostrar um pouquinho de como vocês vão encontrar o dado lá, né? Repetir um pouquinho mais de como vai ser possível encontrar o dado lá na plataforma. Depois a gente abre aí para dúvidas, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, abrir o sistema, fechar essa tela aqui e mostrar como que a gente vai chegar. Só dar um zoom aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Bom, gente, então aqui dentro da plataforma, a gente vai abrir o menu. Então, clicando aqui no maisinho, a gente abre o menu. Teremos aqui Screening. Dentro das abas aqui do Screening, vocês clicam nessa setinha aqui para ir até o final. A gente tem aqui, ó, Relatório Focus, Expectativas. Então, aqui a gente trouxe já, né, todas as expectativas. Então, é possível vocês visualizarem aqui a expectativa da balança comercial com suas várias variações. Na sequência aqui, ó, tem câmbio, dívida líquida, IGPM, IPCA, enfim. Aí vocês podem explorar aqui todas essas expectativas. Descendo, indo aqui um pouquinho mais à frente, ó, vejam que aqui a gente tem o código, mas sempre vai ter a especificação, né, do que isso se trata. Então, temos aqui expectativa da balança comercial para 2025, considerando os últimos 5 dias úteis. Indo mais à frente, a gente tem aqui já as informações numéricas, né, da expectativa em valores, expectativa média, mínima, máxima, mediana e desvio padrão. Como eu comentei com vocês um pouquinho antes, dentro aqui do filtro, vocês irão encontrar todas as expectativas com o tipo de ativo igual a expectativa, tá? Essa nova classificação que a gente tem aqui. Caso vocês queiram avaliar, só quero fazer análise do câmbio, então vocês podem sempre fazer filtros com base no nome da expectativa, tá? Então eu posso colocar aqui um filtro com base no nome, com o nome da classe. Então, caso eu quisesse, por exemplo, só ver a expectativa com relação a câmbio, eu posso pedir que o nome contenha a palavra câmbio ou dívida, enfim, dou OK, e aí o sistema já faz o filtro e mostra para gente só aquilo que a gente tem de fato interesse, tá? Como sempre, qualquer dado que vocês tenham aqui na plataforma, vocês podem clicar para gerar no Excel. Caso queiram levar a série histórica, vocês podem utilizar a Matrix, podem utilizar a série histórica aqui de cotação, gerar um Excel disso, né, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V lá no Excel, assim como também fazer essas construções diretamente no Edin do Excel. A gente está trabalhando para fazer algumas construções já no Excel, tá, gente, para deixar elas prontinhas, já presetadas para vocês. Em breve vocês terão aí mais novidades com relação à nossa galeria de planilhas automatizadas lá no Excel, tá bom? Mas, de novo, sempre que vocês tiverem alguma demanda específica de automação, gostaria de um relatório que mostrasse isso, isso e isso, não sei como fazer, a gente solicita aqui um call com suporte, né, call com os especialistas que a gente monta aí a quatro mãos junto com vocês, tá? Bom, é isso, gente. Agora, dúvidas que vocês tenham aí, eu fico à disposição. Deixa eu ver aqui, acho que no chat já surgiu alguma coisa. Hum, alguma dúvida aí, gente? Tem algum template sobre estas informações? Flávio, template você diz algum documento? A gente tem um PDF
que especifica todos esses dados, tá? Aquele PPT a gente pode liberar para vocês também. Além desse template que a gente criou aqui dentro do sistema, né, chamado relatório Focus, a gente também, dentro aqui do menu, em gráficos, a gente criou aqui esse relatório Focus de expectativas. É basicamente o gráfico, aquele gráfico que eu mostrei para vocês do IPCA, mas, enfim, a criatividade é o limite, tá? A gente pode montar outros aqui, esses são os primeiros que a gente fez, mas caso você tenha uma necessidade específica de um template, aí pode imaginar. Ah, eu gostaria de ver isso, eu quero o histórico da Selic com a expectativa dela para os próximos anos, gostaria disso. Aí é só solicitar que a gente faz essa call e aí monta junto, tá? Existe alguma planilha que traga todos os dados de uma vez, com as funções chamadas para usarmos, as que forem úteis, basicamente a plataforma, porém planilha. A gente está pensando em fazer isso, tá, Henrique? O que a gente está pensando, na verdade, é fazer, por exemplo, um gráfico da expectativa, e aí você tem sempre uma flag para você trocar. Agora quero ver câmbio, expectativa de 2026. Então a gente vai montar isso também de que fique de forma fácil. Mas também pode solicitar, tá? Manda lá no info@economática.com.br. Olha, gente, gostaria de uma planilha assim, assim, assado, que a gente vai pensar e marca uma call e desenvolve algo mais dentro da sua expectativa, do que você gostaria mesmo. Tem como fazer a extração via API, sim, Felipe. Na verdade, aqui a gente não tem exatamente uma API REST, tá? Mas a gente tem um módulo da Economática chamado Data Feed. Ele é um módulo adicional, tá? Caso faça sentido para você, ele pode ser agregado no seu pacote de assinatura, onde você tem aqui como programar extrações previamente estabelecidas, né? Em dias e horários estabelecidos. Então você tem como solicitar, eu quero todo dia às 9 horas da manhã que o sistema faça a exportação dos dados de expectativa, toda a série histórica do câmbio, da balança comercial, do PIB, enfim. Tudo que você quiser, a gente consegue estruturar isso numa tela de screening mais matrix. Então, seria basicamente a gente associar esse arquivo que a gente tem aqui, né, junto com os dados que você quer. Então, se você quisesse, por exemplo, essa tela aqui, basta a gente salvar e programar ela para extração. Aí todo dia você vai ter esse dado atualizado em CSV, TXT, JSON. Tudo isso é disponibilizado, né? Esse arquivo é disponibilizado para vocês através de um link que é gerado nos nossos servidores da Amazon na AWS. Esse link é uma criptografia única, então esse código não muda. E aí você consegue vincular ele dentro de um Python, de um Power BI, de um R, para que você não tenha mais essa necessidade de fazer essa busca manualmente, tá? Vocês passam esse vínculo diretamente e aí só realmente recebam essa atualização. Que mais? Tati perguntou aqui se a gente consegue replicar o Focus com adaptações. Sim, a gente consegue replicar o Focus com adaptações, sim. Então a gente consegue, a gente já tem até uma planilha bem parecida com o Focus, tá? E aí a gente consegue fazer com adaptações, né? Não replicar exatamente o Focus, para não fazer um plágio diretamente, mas a gente consegue sim construir basicamente tudo que está lá, tá, gente? Diretamente em planilhas com a organização, do jeito que vocês precisarem. Gostou, Ricardo? Agora eu comecei a usar. Isso aí. Mas conta com a gente, tá? Se quiser, entra aí em call que a gente especifica e faz as construções do jeitinho que vocês estão esperando para que na rotina de vocês isso fique aí mais fácil o consumo desses dados, tá? O que mais? Acho que respondi tudo. Mais alguma dúvida aí, gente?
Legal, que bom que gostaram, pessoal. A ideia é essa, a gente trazer cada vez mais novidades aí para vocês, inclusive dando spoiler aí, não é nenhum spoiler, tá? A gente já disponibilizou dados macroeconômicos, inclusive já está disponível para vocês. Em breve a gente deve ter um webinar que vai falar desses dados macroeconômicos também, tá? Então, aqui, ó, dentro do screening, vou até pegar esse próprio screening que a gente está mostrando aqui, macroeconômico, deem uma explorada lá para vocês verem já o que vai ter, tá? Hoje o foco não é esse, mas só para dar o spoiler aqui, a gente trouxe dados macroeconômicos, que eram uma demanda que o pessoal pedia bastante para a gente, então a gente também trouxe isso para cá. Em breve a gente vai fazer outro webinar aqui de dados macroeconômicos e outros também para explorar um pouco mais dos recursos que a gente disponibiliza hoje, que muitas vezes nossos clientes não sabem, né? Como a plataforma é muito grande, às vezes a gente não consegue de fato é, incutir aí, né, na cabeça dos nossos clientes as informações que a gente tem à disposição. Então, a gente vai fazer com recorrência aqui esses webinars e aí tem vários temas, tá, gente? A gente pode falar da base de FIIs, que é uma base muito completa, a base de CRIs e CRAS, que é uma base assim, relativamente recente que a gente trouxe para a plataforma também, explorar ferramentas avançadas aqui, muitas vezes o pessoal gosta, né, mas nem sempre sabe utilizar ou usa com frequência, criação de portfólio hipotético, portfólio teórico, fazer backtests de carteiras, fazer análise de gestores de fundos, consolidar a carteira de gestores, ver como que a indústria está se comportando com relação a um ativo, com relação a outro ativo aqui, explorando um pouco mais a base de fundos. Então, por favor, é, comentem aí mesmo no chat ou mandem para a gente através do info que temas que seriam relevantes, que vocês gostariam de ver nesses webinars que a gente vai montar aí, vai desenvolver esses próximos temas para explorar um pouco mais a plataforma aí para vocês. Hum, Suas dúvidas? É isso, gente. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se eu estou liberada para encerrar. A Simone pediu aqui, gente, para o Bruno Martin descrever a dúvida dele. Bruno, pode explicar um pouquinho mais a sua dúvida? Não sei se você consegue desmutar aí o microfone e explicar se quiser. Bruno,